tempinho atrás vocês leram lá no Motor1.com Brasil uma avaliação escrita por essa pessoa com a Ram 3500, que eu apelidei carinhosamente de caminhão de luxo. A Ram 1500 é a mesma fórmula, um pouquinho menor, 6 metros de comprimento, um pouquinho menor. E agora ela perdeu o grande barato dela, que era o motor V8. Agora ele está com o motor de 6 cilindros turbo. Agora resta saber se sem o V8 a Ram 1500 2025 continua fazendo sentido, ou se está na hora de você procurar uma Ford F-150 ou uma Chevrolet Silverado. Então, sem enrolação, já estamos aqui embaixo do capô da Ram 1500 2025. Por acaso, essa aqui é a versão Laramie. É a única que eles vendem aqui no Brasil. Você pode comprar o pacote Laramie Night Edition, né, que deixa tudo escurecido. Mas essa aqui não é. Aqui temos o culpado, o novo motor Hurricane 6, ou Furacão 6 para você que não fala inglês, com 2 turbos, 3 litros de capacidade, 426 cavalos de potência e 64,8 kgfm de torque. Aqui a gente está falando de uns 25, 26 cavalos a mais e uns 8 kg a mais de torque em relação ao antigo V8 aspirado. Então perdeu cilindrada, só que ganhou potência e desempenho. Então a gente está falando aqui de um 0 a 100 em 5,3 segundos e um consumo excelente para os padrões americanos de 6 km por litro na cidade e 7 na estrada. Só que é mais eficiente que o V8. Então aqui a Ram claramente não é só um downsizing ou eficiência energética. Eles conseguiram fazer um pacote mais eficiente, tão barato quanto as outras, né? Uma diferença de 50 mil entre as 3 picapes grandes aqui no Brasil. E é um carro que entrega o desempenho sem a graça do V8. E junto aqui com esse novo motor de 6 cilindros, a gente tem a mesma caixa automática de 8 velocidades, claro, com um acerto eletrônico aí para lidar com a faixa de torque do motor turbo, que é diferente, porém ainda é 4x4 e tem inclusive uma função 4x4 automática. Você não precisa deixar ou no 4x2 ou no 4x4, você deixa no automático. Se precisar de 4x4 ele engata sozinho. Mas também, se você quiser, pode ir lá, 4x4, reduzido, tudo isso ela tem. Isso você pode escolher também pelos modos de condução. A gente ainda está falando de uma picape. A Ram 1500 é grande, é americana, é um exagero e tudo mais, mas ainda é uma picape, então óbvio a gente tem que falar de caçamba. Aqui vem a grande pegadinha que as empresas estão tentando jogar com as picapes grandes. A capacidade de carga dessa aqui é de 557 kg. Uma estrada leva mais peso, tá? Claro, a capacidade de reboque da Ram 1500 2025 é quase 5 toneladas. Tem que ter freio e tal, mas ela leva. Isso aí nenhuma estradinha vai levar. Na caçamba, a gente tem aqui as Ram Box, que são compartimentos externos aqui na lateral do carro. Então você tem um pouquinho de limitação aqui dentro. Você tem 1,70 m da tampa até lá na frente, 1,30 m aqui de largura, e isso é em todo o espaço, não tem a caixa de roda, né? E você tem aqui um meio metro de altura, 55 centímetros mais ou menos. Isso dá na faixa de 1.200 litros de capacidade para levar aqui até essa altura, tá? Se você precisar levar coisa mais alta, o bom da picape é esse. Você só pendura aqui e vai embora. A capota marítima é item de série, assim como esse suporte para deixar ela esticadinha aqui. E esse divisor aqui é um acessório. Você pode colocar ele para trás na tampa, levar coisa mais longa, uma moto, alguma coisa assim. Só que o mais importante é que a hora que eu ficar com preguiça de falar com vocês, eu só aperto aqui, ó, e a tampa fecha eletricamente. A abertura também é elétrica. Ao contrário da Silverado, essa tampa não dobra, não vira, não faz o transformer. E a F-150 não é tudo elétrico assim também, né? Então essa aqui traz essa dimensão de luxo, vamos dizer assim, de você só apertar o botão aqui 2 vezes e abrir e fechar sua tampa, caso você esteja lá na frente tomando um copão de refrigerante lá no porta-copo. Então cada picape das grandes, Ford, Chevrolet, Ram, tem algum truquezinho para facilitar o uso da caçamba. A Ram tem a tampa elétrica e tem isso aqui que é bem americano, que é um pezinho retrátil. Para dobrar, você não vai gentilmente, você chuta que nem um americano. E agora a gente vai para a Ram Box. A Ram Box é o quê? É um compartimento na lateral que você pode colocar qualquer coisa. São 100 litros mais ou menos de cada lado. Do lado de lá tem uma tomada 110 e os 2 lados tem um dreno. Caso você queira encher aqui de gelo e Bud Light para fazer uma festinha, você pode colocar aqui e drenar a água. Tudo bem que tirar o motor V8 para colocar um 6 em linha turbo não é assim a melhor das notícias, mas nem tudo é negativo. Então vamos lá, a linha 2025 da Ram 1500 veio com algumas novidades no visual também. Então os faróis ficaram um pouquinho mais afilados, a grade maior, é tudo LED na dianteira. E a versão Laramie ela tem esse cromadão em tudo, né? Para-choque cromado, grade cromado, espelho cromado, tudo cromado. Se você quiser algo um pouco mais discreto, tem a versão Night, que é um opcional, né? Custa R$10 mil a mais, para dar aquele visualzão escurecidão, malvadão,
para picape. Na lateral ela está vindo agora com uma nova roda de 20 polegadas. Na traseira a lanterna também foi um pouquinho redesenhada, então ela tem um desenho um pouco maior, só que é pisca vermelho, que nem gostam os americanos, né? E podem ficar tranquilos que a tampa traseira ainda tem aquele logo gigante da Ram para você não esquecer qual picape você comprou. Só que isso nos leva ao tal do size impression, né? Aquela impressão de porte que as picaponas americanas costumam dar. A Ram, ela afilou os faróis, aumentou a grade, então parece que ela está um pouquinho menor na dianteira. Se você quer realmente o porte quadradão, grandão, fortão, a F-150 faz melhor. A Silverado tem mais grade, mas a Ram fica nesse meio termo, né? Nem tão bruta assim para ser chato, mas nem tão grande quanto uma F-150 que é mais quadradona. Historicamente, a picape não é um veículo assim de passageiro, né? Com o tempo, lá nos Estados Unidos, ela foi ganhando essa nova dimensão, perdendo caçamba e ganhando cabine. E olha, que cabine aqui na Ram 1500, viu? Banco traseiro, você não perde nada de qualidade de acabamento em relação à dianteira, então você continua tendo couro, camurça, imitação de madeira, um baita console central aqui para você colocar 2 garrafas da sua bebida favorita, e também tem mais 4 saídas USB e uma tomadinha 110 de verdade para você colocar micro-ondas se você quiser. Para o conforto aqui dos passageiros, como vocês podem ver, estou aqui na minha posição de lounge, tem muito espaço. O banco dianteiro está para mim, eu tenho 1,72 m, eu consigo literalmente cruzar minha perna e sobrar um palmo aberto, então fica bem tranquilo para você se acomodar aqui. Tem, além dos 6 airbags, 2 aqui na traseira só para quem vai atrás, as caixinhas de som que eu falei, e o banco do meio, se não for usado, você pode puxar aqui e vira um outro gigante encosto de braço, também com espaço para colocar coisa e mais 2 porta-copo. Afinal, cada um em uma porta era pouco, né, pro padrão dos Estados Unidos. Só que isso aqui não é o único malabarismo que esses bancos traseiros fazem. Então, se você me acompanhar aqui, ó, tem um negocinho aqui embaixo, você puxa e ó, o banco reclina. E rapaz, eu já viajei de executiva de avião que não era tão confortável quanto isso aqui. Mas segura aí que tem mais, não acabou aqui não. Então vamos supor que, poxa, a picape é ruim de levar bagagem, não é mesmo? Fica exposto, né? Fica balançando, não tem onde apertar ela lá, ela fica sambando. Não tem problema, os americanos pensaram nisso. Olha só, tanto esse banco quanto esse aqui da frente, eles dobram e sobra esse baita espaço para você colocar coisa, que também poderia ficar sambando. Mas calma aí, embaixo desse maravilhoso carpete marrom diretamente do Stranger Things, tem aqui um espaço para você colocar coisas menores e também ganchos para você amarrar as coisas. Então, mesmo se não couber ou se você não quiser levar na caçamba, aqui atrás tem espaço de sobra para levar o que você quiser, até uma bicicleta. Então, como eu falei na abertura do vídeo, uma Ram é basicamente um caminhão de luxo, e isso eu estou falando o luxo lá dos Estados Unidos, tá? Não é o luxo europeu. O luxo estadunidense, ele beira o exagero, ele beira o brega, falta pouco para ser brega. E dá para ver um pouco aqui dentro disso, dessa escola estadunidense de luxo. É tudo muito vasto, é tudo muito espaçoso, arejado. E você vai ver o couro, é couro na porta, camurça, acabamento cromado, imitação de madeira, é tudo junto ao mesmo tempo, assim, e te dá essa coisa do amplo luxo espaçoso, que é a escola lá dos Estados Unidos, e a Ram traduz muito bem. Outra coisa de luxo, tem uma frase, né, famosa, que fala que luxo mesmo é numa situação que não se pode ter nada, você tem 2 de alguma coisa, né? E aqui a gente tem 6 tomadas USB, 2 carregadores por indução, 6 porta-copos só aqui na dianteira. O sistema de som da Harman Kardon tem caixinha até no teto do banco de trás. Você vem aqui para dentro, ó, por baixo do console central, tem divisória, espaço, essa parte do meio, ela corre. Então você tem muito espaço para colocar coisas, né? As tranqueiras que os americanos costumam levar, né? E claro, a gente ainda está em 2025, tem que ter equipamento de segurança, você querendo ou não vai ter, mas por esse preço de 570 mil reais, é bom ter mesmo. O que a Ram 1500 traz na linha 25? Ela tem 6 airbags, ela tem o aviso de colisão frontal, o piloto automático adaptativo, né? Controle de cruzeiro adaptativo. Você tem também o sistema de monitoramento de ponto cego, você tem uma câmera de ré com visão 360, enfim, a parte de segurança ela também está bem equipada. Mas é uma picape de luxo, então a gente está falando aqui de conforto. O que ela tem para o conforto? Ela tem um ar-condicionado aqui automático de 2 zonas, os bancos são ventilados e aquecidos. Indo aqui para baixo você tem o controle dos pedais para frente e para trás, para você ficar em uma posição melhor. E claro, tetão solar aqui para ninguém colocar defeito. E é uma coisa aí que o pessoal procura nessa categoria.
E na parte de tecnologia tem até alguma coisa engraçada aqui. A gente tem uma tela aqui de painel de instrumentos com mais de 12 polegadas, essa tela gigante aqui de 14 polegadas e meia para multimídia, e a gente tem uma terceira tela aqui para o passageiro, que tem até uma entrada HDMI, só que no Brasil não pode ser usada, tá? Não pode ser usada não quer dizer que não vai ter um contatinho ali na concessionária para você destravar isso. Porém, fica aí uma situação que só no Brasil mesmo, viu? Poxa vida! Bem, luxo da RAM, né? Então a gente vai ter que dirigir para ver. Então vamos começar aqui com a experiência de ligar o carro. Nada fora do normal. Pisa no freio, aperta o botão, a chave presencial e o carro tá ligado. Não faz barulho. É uma experiência diferente. O V8 tinha aquela presença, né? Aquele showzinho, aquele teatro. Essa aqui já não tem. Agora, para sair é outra história, né? A gente tem esse câmbio rotativo aqui, então tem peso, é uma peça metálica, é luxo mesmo. Para sair você só precisa dar acelerador que ela desaciona o freio de mão. Ele é eletrônico, não tem auto hold, que eu achei que é um pecadinho, mas ela sai. Saindo, você vai depender muito disso aqui, ó, a câmera de ré e a câmera 360. Por quê? O comprimento desse carro e o quanto ela esterça não batem muito bem. Então você vai ter que ficar, ó, esterçando aqui algumas vezes. O volante de batente a batente não é muito ruim, é até rápido. Só que ela simplesmente não esterça. É muito comprido, o entre-eixos dela é de 3,67 m, que é mais que o comprimento de um mob. Então dá um trabalhinho aqui para manobrar dentro da cidade. Falando em usar na cidade, não, tá? Não façam isso. Você vai atrapalhar o trânsito, você vai ficar fazendo manobra para virar esquina. É mais para você pegar estradão, né, interior, que as ruas são mais largas, na cidade mesmo, não é um bom negócio não. Mas como a RAM vem dessa história de luxo, né, o caminhão de luxo, ela tem uma coisa muito interessante nessa proposta, que é a suspensão pneumática, suspensão a ar mesmo. Então dependendo aqui do modo de condução, ela sobe, desce, muda o amortecimento, dependendo aí da situação mesmo. Mas é interessante que ela tem um modo automático que, primeiro, o 4x4 fica no automático, então se precisar ela liga, e também acima de 100 por hora, ela abaixa para ficar mais aerodinâmica. E aí isso nos leva ao motor. Vamos lá. O desempenho desse motor, cara, é bom. Se eu pisar aqui, ó, ela vai. Só que não tem a pompa, não tem a festa do V8, né? Ela tem eficiência, ela empurra até mais que o V8. Só que a gente é humano, né? E o humano não faz as coisas porque é o mais racional, o mais lógico. A gente faz porque quer, né? E nesse momento eu queria um V8. A única vantagem prática que eu vejo aqui nesse motor de 6 cilindros turbo é o silêncio. A gente está falando de luxo. Luxo e silêncio. Anda de mão dada. E aqui, ó, é muita mão dada mesmo, viu? Uma apertada dada. Você vai andando aqui, você não escuta motor, você não escuta suspensão, você não escuta vento, você não escuta o motoboy buzinando na sua orelha, que é um pouquinho perigoso. Mas é uma serenidade nessa cabine aqui, digna de rancheiro da fazenda em Montana, nos Estados Unidos. E essa característica de silêncio, de conforto a bordo, com a suspensão pneumática também, e a eficiência do motor de 6 cilindros, você vê mais na estrada. Isso aqui a 120 por hora, gente, ou deveria dizer 75 milhas por hora, é muito bom. É assim, você não percebe que está a 120 km por hora, é até um pouquinho perigoso. Eu já me peguei aqui andando acima de 120 sem querer. Porque o carro é alto, é muito confortável, você não sente nada, não faz barulho. Então você dirige e vai indo, e vai indo, e vai indo, até o momento que acontece de você estar acima do limite de velocidade. E aí essa é a hora que vocês estariam se perguntando aí, por exemplo, de... Poxa, se o motor é turbo, 6 cilindros, é menor que um V8, ele é mais eficiente, certo? Então, eficiente para quem, né? Se você perguntar lá nos Estados Unidos, ela é super eficiente. Aqui, com gasolina a 6,50, R$7 o litro, não. E o tanque dessa coisa aqui tem 125 litros. Então você vai parar e abastecer por um tempinho e deixar uns 700, 800 reais também. Pelo Inmetro, a gente está falando aí de 6 km por litro na cidade e 7 km por litro na estrada. Para um motor de 420 e tantos cavalos, mais de 60 kg de torque, ok, né? Não parece ser tão ruim assim, ainda mais pelo peso que essa picape tem. Mas aqui, ó, em São Paulo, vida real, sabe quanto eu estou fazendo de verdade? 4.2. 4.2 por litro era exatamente o mesmo consumo da V8. Então, cadê o ganho? Sabe? Tá faltando.
Se esse 6 cilindros turbo trouxesse a melhora de desempenho, silêncio e um melhor consumo, beleza, tudo bem. Mas falta o consumo, né? Consumo não tem. Ele consome aí igual o V8, só que sem a graça. Aí eu fiquei um pouquinho decepcionado. Só que aí, gente, eu vou propor uma mudança aí de mindset para entrar na cabeça aí das pessoas que compram esse tipo de picape. Eu tenho que falar umas coisas em inglês, eu não gosto, mas enfim. Pensa a Ram como um carro de luxo. Não tô falando BMW, eu tô falando Rolls Royce. Alguém vai pegar um Rolls Royce Phantom e entrar numa fazenda? Não vai. Mas a Ram te dá um nível similar de acabamento e luxo com a capacidade do 4x4. E nesse sentido, os 6 cilindros tá em linha. Por quê? Primeiro porque é uma piada, os 6 cilindros é em linha nesse carro mesmo. E segundo que se você está falando de luxo, você não quer barulho, você não quer arruaça. Isso era o V8, os 6 cilindros não. É serenidade, é conforto e isso é luxo. Aqui a gente está falando de um carro de 570 mil reais, bem dentro dessa faixa de luxo já. Aqui a gente está falando de preço já quase de Land Rover. E de acabamento aqui dentro, esse carro tá pau a pau, tá? Só que você está pegando um carro que é de luxo, 4x4, e que faz de 0 a 100 em 5,3 segundos, tá? Então, juntando tudo isso, uns 600 mil reais tá bem pago, viu? Não tá um absurdo, não. Só tem uma coisinha, esse carro é pesadão, altão e feito para estadunidense dirigir. Então, obviamente, ele é limitado eletronicamente a 180 km por hora. Então, se você quiser colar ponteiro na estrada, azar o seu. Então, pessoal, como resumir a Ram 1500 2025? Tem até um roteirinho aqui, mas sinceramente eu vou fazer como um verdadeiro estadunidense e falar de coração. É o seguinte, essa picape aqui, ela não era só um motor V8. Ela era uma picape de luxo, para atender o público de picape de luxo. Fazenda, sítio, gente com dinheiro que não quer um SUV, que é alguma coisa um pouco mais parruda. A Ram sempre fez isso bem, só que ela começou a ter a concorrência de F-150 e Silverado, essas também com motor V8. Agora, a Stellantis e por consequência a Ram estão indo para um caminho mais eficiente, um caminho de eficiência energética. Vai dar certo? Não sei, o que eu posso dizer é que o CEO da Stellantis que cancelou o motor V8 foi demitido. Então, vai saber, né? O que eu posso dizer da Ram 1500 hoje é que ela tem uma experiência muito mais de luxo do que uma Ford F-150 ou uma Chevrolet Silverado. F-150 é V8 e custa bem mais barato, mas não tem o luxo, não tem a suspensão a ar. Silverado é V8, mas também não tem o luxo, não tem a suspensão a ar e é a menos potente dos três. Então fica mais difícil de justificar, ainda mais com aqueles orelhão lá de espelho que ela tem. Agora, no final das contas, se você quer o luxo, quer a picape, quer a experiência de a potência sem nenhum esforço e esse exagero da cultura norte-americana, a Ram 1500 2025 é exatamente para você. E caso você tenha gostado desse vídeo, segue a gente aqui no YouTube, aperta as notificações, faz aquela coisa toda, segue a gente no Instagram e nas mídias sociais também. Por enquanto é só, pessoal, e até a próxima.